Momento da palavra do Senhor, aqui no programa Rompendo em Fé, livro de João, capítulo 1, versículo 1 a seguir. João 1, versículo 1 a seguir. Momento, quero que você tiver Bíblia aí, quiser acompanhar, amém. E diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não o compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos cressem por ele. Não era ele a luz, mas veio para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira que alumia todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele. O mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não receberam. Mas todos quantos o receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que crêem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem do varão, mas de Deus. Glórias a Deus. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Mas todos quantos receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, os que creem no seu nome. Glórias a Deus. Amados ouvintes, você que ouve, pediu hino, não se preocupe não que eu vou tocar o hino que vocês pediram ainda. Fique ligadinho aí na palavra primeiro, depois a gente vai tocar este hino. Glórias a Deus. Irmãos, no livro de João, o apóstolo do amor, aquele que em alguns versículos diz aquele que Jesus o amava. Mas Jesus amava a todos, como ama a todos. Ele vem trazendo aqui uma palavra como todas, poderosa, eficaz, em que ele diz que Jesus veio para os seus, e os seus não o receberam. Ele diz que aquele que receber a ele, na condição de Salvador, dá-lhe o direito, o poder de ser chamado filho de Deus. Mas por quê, irmão? Nós não somos filhos de Deus, nós somos criação de Deus. Todo ser humano foi criado por Deus. Deus formou do pó da terra e criou o homem. Deus não gerou dentro de si, mas ele criou o homem com suas próprias mãos. E aí soprou e deu fôlego de vida e se tornou homem, e depois ele fez a mulher. Glórias a Deus. Mas ele diz que todos aqueles que receberam Jesus como seu único suficiente Salvador da sua vida, não nascido de sangue nem de carne nem da vontade do varão, mas porque nascido da água do Espírito, aquele que aceita Jesus como seu Salvador. Ele diz na outra palavra: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, aquele que crê e for batizado será salvo. Então ele está falando desse nascimento, aquele que nasceu do sangue, nem da vontade do varão nem da carne, mas da vontade de Deus, aquele que recebe o novo nascimento. Aquele que aceita Jesus, deu-lhe o poder de ser chamado filho de Deus. Mas enquanto você não faz essa aliança com Cristo, nós éramos todas criatura de Deus. Glórias a Deus. Irmãos, Jesus morreu na cruz do Calvário, por mim e por você, não foi em vão. Ele não vê este mundo sofrer, não foi em vão. Aqui diz a palavra que ele estava desde o princípio. Lá no princípio da criação ele estava com Deus. Ele ainda era a palavra. Diz a Bíblia que ele era o Verbo, e o Verbo se fez carne e habitou no meio de nós. O Verbo, Jesus. Jesus, homem, nasceu da mulher e habitou no meio de nós para morrer na cruz do Calvário. Deus estava fazendo ali o grande sacrifício. Ah, por que você fala de sacrifício, irmão? Porque naquele tempo o povo pecava e sacrificava um cordeiro, sacrificava um novilho, sacrificava um cabrito, em sinal de arrependimento ou por expiação dos seus pecados. Mas quando Jesus veio,
Deus, o próprio Deus, entregou Jesus para resumir em um único sacrifício, que foi Jesus Cristo, que morreu por todos. Desde quando Jesus morreu por todos na cruz do Calvário, já não era mais necessário se sacrificar animal, se sacrificar cordeiro, ovelha, cabrito, pomba, rolinhas, gado, já não era mais necessário, já não é mais necessário, porque Deus, o próprio Deus, entregou o seu Filho para ser sacrificado não para o pecado de um, não para o pecado de alguns, como aquele que pecava levava o sacrifício, levava o animal para ser sacrificado pelo seu pecado, pela sua culpa. Mas Deus aí entrega o seu Filho sem mancha. E diz a Bíblia, para o animal ser sacrificado, não teria que ter defeito, teria que ser de 1 ano abaixo de idade, para ser sacrificado, para perdoar o pecado de alguém. Então, ele deu seu Filho sem mancha, sem pecado, sem defeito algum. E aí foi o sacrifício feito por toda a nação, por todo o ser humano desta terra. Não foi só por um, foi por todos. Você que está me ouvindo, Jesus morreu por você. Você que está me ouvindo agora, você é crente, você não crente, Jesus veio a este mundo padecer por você. E hoje, como é que você tem retribuído a Ele? Glórias a Deus. Ele disse que Ele veio para os dele, mas muitos não o receberam. Como Ele veio para Israel, Israel o rejeitou. E até hoje Israel sofre porque rejeitou a Jesus. Então, meu irmão, minha irmã, a palavra de Deus, ela é verdade pura. Muitos ainda duvidam no seu coração que Jesus veio, passou por essa terra, morreu, ressuscitou o terceiro dia, foi para o Pai e que vai voltar para buscar a sua igreja. Mas aqueles que seguem, que ouvem a palavra do Senhor e que é servo de Cristo, ele crê verdadeiramente que Jesus Cristo vai voltar para buscar a tua igreja. Então nessa noite, eu quero chamar a atenção de você. Pratique mais a palavra de Deus, ouça mais a palavra, leia mais, procure se aprofundar na palavra. Ou você que é líder, você que é pastor, você que tem as redes sociais para pregar, você que prega através do YouTube, você que tem rede de televisão, e muitas vezes, em vez de estar pregando, ele não está procurando a falha, o defeito em alguém para estar difamando, chamando o outro de falso profeta. A gente vê aí na mídia os pastores brigando, como eu falei ainda agora há pouco, brigando um com o outro, quando ele tem um poder de pregar o evangelho, que essa mídia, um poder de expandir o evangelho, de espalhar este evangelho por todo mundo. Aí eles ficam brigando entre si, fazendo acepção, achando que na igreja de fulano de tal, ali Deus está. Ah, na igreja de fulano de tal, Deus não está porque ele é falso profeta. E no mais, você está escandalizando aqueles que querem ir para a igreja, mas quando vê essa guerra entre pastores, quando vê essa guerra entre líderes, que deveria estar pregando o evangelho da salvação, pregando a volta de Cristo, quando você deveria estar pregando o evangelho da ressurreição de Cristo, o evangelho da cruz, o verdadeiro evangelho, vocês ficam brigando entre si, proibindo fulano de tal da sua igreja visitar a igreja fulano de tal, visitar o pastor fulano de tal, porque você acha que Deus está só na sua igreja e não está na do outro. E aí fica chamando o outro de falso profeta, e aí aqueles que estão de fora, querendo ir para o evangelho, querendo retornar, aí fica assistindo você, difamando o seu irmão, você, apedrejando o seu irmão, brigando, usando a mídia para um estar atacando o outro. E aí como é que essa pessoa que não é crente, como é que essa pessoa que não conhece o evangelho, como é que você quer que essa pessoa vá aceitar Jesus na sua igreja, se você próprio líder, se você próprio pastor anda brigando um com o outro? E às vezes quando não é na mídia, é no meio de nós mesmos. Pastor proíbe as ovelhas, ó, você não pode visitar tal igreja. Se o pastor, se você sabe alguma coisa, aquele líder está em pecado, e você sabe, você tem que chamar a sua ovelha e dizer, é por isso e isso que você não pode ir lá. Não é bom você visitar. Mas eu acho que o servo é livre. A Bíblia diz, seja servo, seja livre. Eu acho que quando o pastor está impedindo, colocando barreira para que você não vá em outro ministério, adorar a Deus, louvar a Deus,
Ele tem medo de perder aquela ovelha, perder a renda. E como eu falei agora há pouco, tem muitas pessoas que estão desviando da verdade e pregando uma mensagem que vem encher o ego de alguém, que venha encher igrejas. Hoje a gente vê nas igrejas que estão cheias e pessoas que estão vazio por dentro. A igreja está cheia, mas tem muitas pessoas que estão vazio. Infelizmente, pessoas que vão para a igreja, mas dentro da sua casa não tem paz. Dentro da sua casa não tem alegria. A sua vida espiritual está lá embaixo, a sua fé está lá embaixo, está enfrentando uma luta travada, porque não está encontrando mais uma palavra que preencha o vazio, não a palavra que a gente quer ouvir, não a palavra que a gente gostaria de ouvir naquela noite, mas a palavra que estamos verdadeiramente precisando ouvir. E quantas pessoas têm pregado uma palavra que agrada o ser humano e deixa de pregar a verdade. Mas a Bíblia diz no livro de Ezequiel 3, versículo 17 a seguir: quando você pregar a palavra para alguém e alguém se arrepender e se converter, Deus vai te dar o galardão também. Mas se você que estiver maquiando a palavra de Deus, pregando só para agradar alguém e desviando da verdade, às vezes Deus te dá uma mensagem, você prega outra que é para não ferir alguém. Deus te manda você falar uma coisa, você vai para outro assunto para não machucar as ovelhas, achando você que está machucando. Mas a Bíblia manda a gente fazer a nossa parte. No livro de Ezequiel 3,17: pregue a verdade, fale para o justo ou para o ímpio, se ele estiver no erro. Se Deus te deu uma mensagem para tu pregar, pregue a verdade. Porque se aquela pessoa que estiver ouvindo a mensagem, ela se arrepender e for salva, você também vai ter o galardão. Mas se você tiver a verdade e não pregar, e aquela pessoa morrer e ir para o inferno, Deus vai requerer o sangue das suas mãos. Glórias a Deus. Que você venha pregar tão somente a verdade. A Bíblia do Senhor, ela tem palavra infinita para você pregar a sua vida toda e não vai faltar assunto. Mas quando o homem quer preencher com as suas próprias palavras, para agradar, profetizar aquilo que Deus não mandou, profetizar aquilo que Deus não está te ordenando, e aonde Deus não mandou, aí Deus diz: a quem é esse profeta? Não mandei ele ir, não mandei ele falar isso. Você sente que a pessoa está pregando e é de si mesmo. Aí você vê a igreja esfriar. Mas quando você prega a verdade, ainda que venha doer, que a verdade, o povo tem que dizer que a verdade dói. Em certo momento dói. Mas é melhor 1000 vezes a verdade do que uma mentira maquiada. Então, meu irmão, prega a verdade. Você, pastor, não tenha medo. Se alguém sair porque você pregou a verdade, Deus está vendo. Se alguém sair porque você foi sincero, Deus está vendo. Agora, se alguém sair porque você está agradando o ego de alguém, aí você vai ferir diretamente a palavra de Deus. Se você não for verdadeiro, você vai ferir diretamente a palavra de Deus. Você não vai ferir o ego do homem. Você não vai ferir o orgulho do homem. Você vai ferir diretamente a palavra de Deus. Então, doa quem doer. Fale a verdade. Fala aquilo que Deus te deu. Fala verazmente segundo o teu coração e aquilo que Deus te deu. Não queira enfeitar a mensagem. E você, no grande dia que você for prestar conta, aquelas ovelhas que você está arrebanhando não vai estar lá. E você vai dizer: Deus, mas eu preguei. Você pregou para fazer a vontade deles. E não era a vontade dele, era a minha vontade, Deus vai dizer. Não era para você pregar a vontade deles, mas pregar a minha vontade, porque a vontade de Deus vai sempre prevalecer. E quando você prega a verdade, ainda que alguém está achando ruim, ainda que alguém está sentindo que está doendo, mas é a verdade, aquela verdade. Logo ela vai penetrar no fundo da alma, ela faz divisão, ela entra no mais profundo, entre as juntas e medula, ela faz divisão entre a alma e o espírito, e ela vai chegar para o lugar, ainda que a pessoa ouça naquela hora, ele vai achar que está doendo, mas depois ele vai analisar e vai ver que era a mais pura verdade. E se você pregar para agradar o homem, você vai estar desagradando a Deus, e aquela palavra não vai penetrar, porque não é de Deus, é a palavra do próprio homem. E as ovelhas, em vez de estar umas ovelhas sadias, em vez de estar umas ovelhas fortes espiritualmente, umas ovelhas preparadas para o dia da adversidade, vai estar as ovelhas tudo mal acostumadas. Você está entendendo o que eu quero dizer nessa noite? Se você pregar o que eles querem ouvir, e você não pregar a verdade,
Às vezes Deus dá uma mensagem aqui, eu vejo o pregador fugindo da mensagem para não machucar a igreja. Não é machucar, é falar a verdade. Se Deus está te dando aquela palavra, porque alguém precisa ouvir naquela hora. Você observa, meu irmão, quando você prega uma palavra, ainda que seja de conselho, seja cajado na igreja, só vai se ofender aquela pessoa que está no erro. Você imagina, se alguém se levantar porque tem alguma coisa errada na vida dele, se alguém estiver fazendo as coisas corretamente, ele não vai se ofender com a palavra. A Bíblia diz: bem-aventurado aqueles que ouvem a correção de Deus. Aquele que aceita a correção é filho sábio. Aquele que aceita a repreensão é filho sábio. Mas aquele que aborrece, aquele que abandona, aquele que rejeita a repreensão, a correção, esse não vai para lugar nenhum. Filho, obedece os conselhos do teu pai. Quando o teu pai te repreender, obedeça. Quando o teu pai te corrigir, obedeça, que a Bíblia diz, o próprio Deus, o nosso pai, o pai de todos, ele diz que Deus ama e ele corrige todos quanto ele ama, para que não se perca. Se Deus está te corrigindo, meu irmão, agradeça a ele. Se Deus está... Mas como, irmão? É quando vem uma palavra dura que você sente que você está no erro e aquela palavra está ali cortando, está indo lá no profundo da alma. E você sabe, isso é comigo, está doendo. Aí você, em vez de aceitar, não, você vai falar com... Ah, não, aquele irmão está falando comigo. Ah, ele sabe algo da minha vida. Desde que seja a palavra que Deus está mandando falar com você, receba a exortação. É melhor você ser exortado e ir para o céu, de que você ter seu ego preenchido, você ouvir alguém pregar a palavra que você quer ouvir e você ir para o inferno. Não adianta ter uma igreja cheia de ovelhas doentes. Não adianta ter uma igreja cheia de ovelhas mal alimentadas espiritualmente. Eu ficava ouvindo o pastor Adilson Oliveira, que sempre prega, dando ensinamento, e ele fala sempre que as ovelhas têm que ser bem alimentadas, as ovelhas têm que ser bem instruídas. Se Deus te deu uma palavra, pregue. Ah, você abre aqui, Deus me dá uma palavra, Deus te dá lá Eclesiastes 5. Ah, Senhor, eu não vou pregar isso aqui não, que o povo vai se machucar. E de quem é a palavra? É tua ou de Deus? De quem é a palavra? É tua ou de Deus? Deus dá a palavra de correção na hora que ele acha, ele sabe que tem alguém ali que está precisando ouvir aquela palavra. Então, não faça como Jonas. Jonas fugiu de pregar a verdade e ir para a cidade de Nínive, e ele pagou um alto preço. Então, nesta noite, o que o Senhor mandar tu entregar, pastor, o que o Senhor mandar entregar, pregador, não de você mesmo, mas na palavra. Vá para a palavra. É bom quando você prega e vai e mostra, ó, gente, leia lá, examine a escritura. As escrituras, examine. Porque Deus corrige o que ama. Deus está nos corrigindo para a gente não se perder. Não adianta a gente estar, irmão, fazendo a nossa vontade e a gente morrer e ir para o inferno. Temos que fazer a vontade de Deus. E a Bíblia diz, se você não pregar a verdade, quando aquela alma morrer e ir para o inferno, Deus vai cobrar de você. Deus vai requerer o sangue das tuas mãos. E aí, como é que você vai se explicar diante de Deus? Deus vai dizer, eu mandei você pregar a verdade para ele, eu mandei você avisar ele do seu mau caminho, eu mandei você, tanto justo como ímpio. Livro de Ezequiel 3,17, comece a ler que você vai entender. Deus manda, diz, olha, fala com o ímpio, porque certamente se eu falar com ele, se Deus se apresentar para o ímpio não vai aguentar, ele vai morrer. Mas ele manda a gente que conhece a palavra pregar para o ímpio, quando o ímpio está no seu mau caminho, avisar ele do seu mau caminho. Assim como um justo, ele está na sua justiça, praticando a justiça. No momento ele se afasta da justiça, começa a praticar o erro, nós temos que chegar lá pela palavra e corrigir ele, pregar para ele se arrepender e abandonar o erro e alcançar a salvação. Mas aí a Bíblia diz, se você fazer a sua parte e ele não der ouvido, se você pregar a verdade e ele não der ouvido, virar as costas, mas Deus vai retirar o sangue das suas mãos, você não tem mais culpa, a sua parte você fez, mas continue pregando a palavra. Irmão, nós estamos vivendo um tempo de guerra, de batalha espiritual. Não adianta você pregar o que a pessoa quer ouvir, porque nós estamos chegando no fim dos tempos e temos que ouvir o conselho do Senhor, ouvir os mandamentos, os estatutos do Senhor, que se você quer alcançar os céus, se você quer morar nos céus, você tem que obedecer a palavra, ouvir a correção, ouvir, porque o Senhor vai ter uma palavra de correção, mas daqui a pouco ele também vai ter um bálsamo para a tua vida. Não é só a correção, mas na hora que vier a correção, aceite.
Se você quer ser um verdadeiro cidadão do céu, você tem que ser obediente e ouvir a correção do Pai, porque Ele só corrige aqueles que ama. E a palavra nessa noite é para você líder, é para você pastor. E olha o que você está pregando. Você está pregando a verdade ou você está pregando aquilo para agradar a sua igreja, para você encher a sua igreja? Porque não adianta a sua igreja estar cheia, mas espiritualmente está vazia. Amém? Glória a Deus. Então essa é a minha palavra nessa noite. Que vocês que têm a mídia para pregar, televisão, redes sociais, YouTube, pelo amor de Deus, para de estar atacando um outro, brigando, falando mal do outro, que você está dando testemunho para os que estão de fora. Como é que aqueles que são crentes não vai aceitar Jesus, vai para a igreja se está vendo os crentes se brigando na televisão? Brigando na mídia, ainda mais na mídia que todo mundo assiste, ainda mais na mídia que todo mundo está te vendo, líderes que tem por aí. Não quero citar nome, que aí eu vou estar me igualando a eles. Não quero citar nome, pessoas que usam canal de YouTube só para falar mal do outro, dizer que é encenação, que é falso profeta. Ei, meu irmão, se ele estiver fazendo algo lá que não está agradando a Deus, é com ele e Deus, não cabe nós julgar. Mas muitas pessoas, mesmo que esteja ali alguém que muitas vezes não está pregando a verdade, mas se alguém está ali adorando a Deus, servindo a Deus, não homem, servindo a Deus, isso é o que importa. A pessoa está lá servindo a Deus. Se o líder estiver lá em erro, ele vai pagar as consequências, é com ele e Deus. Aleluia. Mas se o crente está ali buscando a Deus, não está olhando para o homem, não olhe para o homem, não olhe o que o homem está fazendo. Você tem que chegar lá e aconselhar, como diz a palavra. Se você sabe que o irmão seu está no erro, você tem que chamar ele pessoalmente e corrigir. Meu irmão, o que está fazendo é de Deus. Olha, corrige a ele para que ele vá para o céu. Você não quer se encontrar no céu com ele? Você quer o céu para você? Então, pare de estar um falando mal do outro, escandalizando o evangelho de Cristo, manchando o evangelho. Enquanto você poderia estar pregando o evangelho da ressurreição de Cristo, o evangelho da cruz, a mensagem da cruz, a volta de Cristo, o arrebatamento. Aí fica um agredindo o outro. E outra, no meio de nós também há pastores que dizem, não vai naquela igreja falando de tal não, que pastor é isso, aquilo, e começa a espalhar um mau testemunho contra aquela pessoa, muitas vezes é falso testemunho. Vá pregar a palavra, deixe de estar se envolvendo com líder A, com líder B. Líder, você pregue para as suas ovelhas só a verdade. Deixa lá, quem quiser pregar outra coisa, deixa, mas você prega a verdade. Alimente bem as suas ovelhas espiritualmente, porque quando Jesus voltar, você vai ter que prestar conta das ovelhas que você ganhou. E aí, Deus vai dizer, ei, cadê a obra que eu te dei? Cadê as ovelhas que estavam sobre tua responsabilidade? Cadê as ovelhas que eu coloquei para você tomar conta? Você cuidou bem? Você alimentou bem essas ovelhas ou tá as ovelhas tudo doente, tudo ferida? Porque muitas vezes, irmão, você não quer pregar a verdade para não machucar alguém. Aí você acaba pregando a mentira que leva todos eles para o inferno. E aí, o que é que você quer? Então, nessa noite, essa é a minha palavra, com humildade, simplicidade. Vocês, ouvintes do programa Rompendo em Fé, você também que me assiste através do YouTube, que Deus abençoe você e muito obrigado pela tua audiência, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus.